Fala pessoal, tudo bom, queridos? Mais uma videoaula aqui no canal e hoje vamos falar sobre permutações simples e com repetição. Mas calma, se você não assistiu nenhuma aula falando sobre princípio fundamental da contagem, fatorial, eu te indico, dá pausa, clica no cardzinho, assiste as aulas e depois você volta para cá, tá certo? Nas permutações nós temos dois tipos, simples e com repetição. Mas vamos por partes para que você consiga compreender. Em linhas gerais, na permutação simples, o que vai me importar no cálculo? Exatamente apenas a ordem dos elementos, tá certo? Permutação, ordem dos elementos. E pela definição, vai aparecer aqui embaixo para vocês a definição. Permutação simples de n elementos distintos é qualquer grupo ordenado de n elementos. Eu sei, muita gente não consegue compreender já de início pela definição, então vamos olhar aqui no nosso quadro. Vamos lá. Pn igual a n fatorial. Lembrando que n é o nosso número de elementos. E tem uma situação que eu preciso atentar com vocês, que é a seguinte. Esse n ele só pode ser um número natural, porque não existe fatorial de número negativo. Então, permutação simples é fatorial, gente. Você não pode esquecer. Se você tem dúvida, clica no cardzinho e assiste a aula de fatorial, tá certo? Então, n fatorial é a definição, tá vendo? Pn é igual a n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes até chegar vezes 1. Atos ainda não consegui compreender. Então vamos agora, queridinha, vamos pelo exemplo que está aqui. Deixei dois exemplos para que você consiga compreender. Vamos lá. Quantos anagramas? Anagramas, gente, são palavras que nós vamos formar, fazendo a ordem, mudar as ordens das letras, tá certo? Aqui pode ser palavras que existem ou não existem para a gente aqui. Isso não vai importar, tá certo? Podem ser formados com a palavra lápis. Atos, o que é a primeira coisa que eu preciso saber? Quantos elementos eu tenho na palavra lápis? Ou seja, quantas letras? Porque como nós estamos falando de palavras, são letras. Quantas letras tem na palavra lápis? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu n é igual a 5. Ótimo. Só substituir na fórmula agora. P5 é igual a 5 fatorial. O que é o 5 fatorial, gente? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. P5 é igual a 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vamos lá. P5, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, quantos anagramas eu vou poder formar com a palavra lápis? 120 anagramas, tá certo? Vamos a esse segundo exemplo. Ó. Considere a palavra dilema, determine o número total de anagramas. Vamos lá. Quantos elementos eu tenho? 6. Então, vou fazer permutação de 6. Então, 6 fatorial, tá certo? Que vai ser 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. Agora, eu quero anagramas que comecem com D e termine com A. Isso aqui você precisa atentar. Vamos lá, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já disse para você que eu quero que inicie com D. Então, na primeira, eu só vou ter 1. Certo? E na última eu também só quero a letra A. Então, só quero 1. Quantas letras eu vou poder utilizar aqui? 4. E aqui? 3. E aqui? 2. E aqui? 1. Reparou que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é fatorial de 4? Então, vou fazer aqui, ó, permutação de 4, que é 4 fatorial. Vou calcular. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, quantos anagramas eu vou poder formar
com a palavra dilema, que comece com D e termine com A. 24 anagramas. Agora vocês vão aprender permutação com repetições. Pelo nome a gente já sabe, né, gente? Repetição, que vai aparecer algum elemento que vai se repetir. Vamos então para o nosso quadro aqui para vocês conseguirem compreender. Permutação com repetição, né? Nós vamos ter aqui permutação de N. Lembrando que o nosso N é o que, hein? É o nosso número de elementos, certo? E esse x1 e x2 que não apareceu na permutação simples, como eu falei um pouquinho mais atrás. Por quê? x1, x2, x3, x4 e assim por diante é os elementos que se repetem. Então, a diferença que vai ter... A diferença entre permutações simples e permutações com repetição é exatamente esses elementos que se repetem. E a fórmula é exatamente essa. Fatorial de n, n nós já sabemos que é o número de elementos. x1 é o elemento que repete. x2 é o elemento que se repete. Lembrando que esses elementos têm que ser diferentes, tá? Às vezes pode repetir a letra A, às vezes na mesma palavra repetir a B, na outra C e assim por diante, tá certo? Vamos para o exemplo, que fica mais fácil vocês entenderem. Quantos anagramas podem ser formados com as palavras? Letra A, Arthur. Beleza. Primeira coisa que nós precisamos saber é a quantidade de elementos que nós temos nessa palavra, ou seja, a quantidade de letras. Então, na palavra Arthur, nós temos 5 elementos. Beleza. Aqui nós não temos apenas uma letra que se repete. Essa letra se repete, eu vou colocar aqui x1, porque aqui no caso é só 1. Vou colocar o 2. Tá certo? Então eu posso colocar o R, não tem problema. Então eu vou colocar aqui a resolução. Então, vou substituir na fórmula essas duas informações. Então vamos lá. P de quanto? 5. E aqui em cima vai ser o 2, porque é o número de elementos que se repete, que é o R. Tá certo? Então vamos colocar aqui 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Eu já expliquei na aula de fatorial como que a gente simplifica, tá certo? Aqui eu vou expandir o 5 até chegar no 2, até mesmo para simplificar o meu cálculo e eu perder menos tempo. Então vamos lá. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. O que eu posso fazer? Simplificar o 2 fatorial com 2 fatorial. Simplifiquei. 5 vezes 4 vai dar 20. 20 vezes 3, 60. Então, quantos anagramas eu vou poder formar com a palavra Arthur? 60. Tranquilo? Vamos para B. Vamos lá, B. Quantos elementos eu tenho aqui na palavra banana? Nós temos 6 elementos. Certo? Vamos lá, aqui nós temos duas letras que se repetem. Então, o meu x1 vai ser 3, que é a letra A. E o meu x2 vai ser 2, que é a letra N, se repete duas vezes. Se agora, substitui na fórmula, querido. Então, vamos lá. P, 6, 3 e 2. Só isso, tá certo? Agora vamos substituir na fórmula 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Se eu não coloquei em parênteses, não tem problema. Pode fazer direto igual eu estou fazendo. Vamos expandir o 6 igual a gente fez aqui. Expandir o 6 até o 3. E já vamos calcular de uma vez o fatorial de 2. Fatorial de 2 é 2 vezes 1, que vai dar 2. Então aqui eu já calculo rapidamente. Então vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2. Tranquilo? Vou agora simplificar os 3. 3 aqui e 3 aqui. Ótimo. Faço minha multiplicação. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 dividido por 2 vai dar 60.
Então, quantos anagramas eu vou formar com a palavra banana? 60 anagramas. Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que você tenha entendido a matéria de permutação simples e permutação com repetição. Mas se restou alguma dúvida, eu vou te pedir para você deixar nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Eu tenho certeza que você deve ter amigos que têm dificuldade em análise combinatória, então compartilhe com ele esse vídeo. Beijo no coração de vocês, fique com Deus e até a nossa próxima videoaula aqui no nosso canal.